Bolsa do doutorado não saiu. E agora? Roda a vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Tavares. Sou doutor em modelagem e tecnologia para o meio ambiente aplicado a recursos hídricos, mestre em modelagem computacional. Trabalho no meio acadêmico e convivo com o meio acadêmico há muitos anos, há mais de 20 anos. E hoje eu vou falar um pouco da experiência de você não conseguir e a de você conseguir, né, uma bolsa no seu programa de mestrado, de doutorado, de graduação, né, os prós e os contras de se ter uma bolsa, né? Então, eu lembro que quando eu fui, a minha graduação eu tenho duas graduações, essas graduações foram normais, não tive bolsa, né? Mas a partir do mestrado, né, que fui fazer o meu mestrado em modelagem computacional pela Universidade Federal Fluminense, eu consegui, pela minha classificação, né, uma bolsa da CAPES, tá? E é uma coisa muito boa, porque quando você consegue uma bolsa, que é um incentivo para você iniciar e dar continuidade durante aqueles 2 anos, no caso do programa de mestrado, a bolsa ela é muito útil, né? Porque você consegue se manter, né? Questões de custos de passagem, né? Se você tiver passagem, gasolina de carro, passagem de ônibus, né? Compra de material didático, né? A bolsa é muito útil porque você precisa ler, às vezes, um acervo, e isso é caro, né? Livro é caro quando você precisa, né? Se você trabalha pesquisando e você precisa estar lendo, principalmente as coisas recentes que estão saindo, você precisa às vezes comprar livros que são importados, esses livros são muito caros, né? Livros importados para gente que mora no Brasil é muito caro comprar, tá? Por questão de imposto. E então, assim, é uma coisa maravilhosa quando você consegue uma bolsa, né, para um programa de mestrado. Inclusive, na época eu consegui equipamento, eu comprei notebook com a minha bolsa, e eu consegui fazer a minha pesquisa com um dinheiro considerável, né, de bolsa. E aí tem um outro lado, né, que eu acho que é uma desvantagem quando você tem uma bolsa, é que a pressão ela é muito grande, né, para que você consiga finalizar a tua pesquisa, alcançar um estado da arte satisfatório, né? E aí existe a situação em que você acaba psicologicamente abalado, né? Porque você tem um prazo, no caso do mestrado, por exemplo, é muito apertado, são 2 anos, sendo que praticamente 1 ano e meio de disciplinas, 1 ano de disciplinas mais 6 meses ali de uma disciplina optativa que você vai fazer. Depende do programa, né? Mas que você geralmente é assim: você faz 1 ano de disciplina, conhece os professores, e aí depois você vai fazer quando você escolhe um orientador, nos programas que você escolhe o orientador, existem programas que você não escolhe o orientador, tá? Cada programa tem uma característica, tem um perfil, e aí quando você escolhe o seu orientador, no caso do mestrado eu escolhi o orientador, quando você escolhe o orientador, você faz mais uma disciplina, né, baseado na pesquisa que você vai, a sua linha de pesquisa, e esse orientador ele se encarrega de abrir essa disciplina, de analisar com você qual é a disciplina ideal para que você faça, né, consiga fazer a sua pesquisa. Então você tem, assim, 1 ano para poder fazer a sua pesquisa, né? E assim, junto com isso vem publicação que você tem que fazer, né? Então, assim, é uma sobrecarga, é uma pressão que você começa a sofrer, uma pressão psicológica,
que às vezes ninguém faz. Automaticamente ela vem. Porque se você não conclui a sua pesquisa, subentende-se que aquela bolsa que você ganhou você tem que devolver, né? Não sei como funciona para quem precisou devolver. Se alguém souber ou passou por uma situação dessa, coloca aí no comentário, na descrição. É uma curiosidade que eu também tenho. Mas você começa a sofrer psicologicamente com, com as bolsas, né? Com dinheiro. Se você, como é que eu vou devolver esse dinheiro? Né? É um dinheiro considerável, né? Na minha época, uma bolsa de mestrado era um valor de R$ 1.500. Né? Então, assim, se você pegar isso durante 24 meses, é um dinheiro para devolver que você não tem para devolver. Então você tem que. E junto a isso tem sempre aquele professor que às vezes faz questão de te lembrar que você tem uma bolsa e que você vai devolver dinheiro se você não conseguir pesquisar, se você for desligado do programa. Né? Tudo isso afeta muito psicologicamente o aluno. Né? E aí, já no doutorado, então isso é uma questão, né? Os prós e os contras. Né? Você tem a bolsa, é uma vantagem, porque você compra material, compra equipamento, compra o que você precisar para fazer sua pesquisa. Né? É, até questão de gastos pessoais como alimentação, porque às vezes você precisa fazer uma pesquisa fora, você precisa se deslocar até um determinado local e aí você tem um dinheiro para se alimentar, para pagar uma hospedagem, né? Você usa a bolsa para isso. Já no doutorado eu não teve bolsa, né? O programa praticamente ficou sem bolsa por questões de política, reduziram, enxugaram praticamente as bolsas. Eu falo essas bolsas tradicionais, CAPES, né? A CNPq, mas existem outras bolsas. Né? E aí vem a questão, como é que eu faço uma pesquisa sem dinheiro de bolsa? Né? Como é que eu trabalho? E aí você tem uma outra questão, você não tem aquela pressão nas costas que você vai ter que devolver um dinheiro, até porque a bolsa de doutorado ela é bem maior que a de mestrado, então você não tem aquela pressão nas costas de tenho que devolver, mas por outro lado você tem a preocupação de como é que eu vou fazer essa pesquisa, como é que eu vou rodar uma simulação computacional, por exemplo, num computador que não aguenta ou que já está velho, né? É, então, assim, são questões que você tem que vai ter que aprender a lidar. Então, no meu caso, eu fiz o doutorado sem bolsa, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas existem outras formas de financiamento. Eu escrevi um livro agora, esse livro chama Rumo ao Doutorado, um guia completo para o sucesso acadêmico. Esse livro aqui, ó, tá? Esse livro, nesse livro, eu abordo algumas questões, né? Eu falo da questão das bolsas, tá? É um livro gostoso de ler porque eu coloco um pouco da minha experiência pessoal, não é uma verdade absoluta o que está aqui, é uma experiência minha, mas que com certeza é a experiência de muita gente. Tá? Eu vou deixar na a descrição, né, na descrição o link desse livro para quem quiser se interessar em comprar e dar uma lida. Eu falo um pouco da questão das bolsas e como você conseguir outras bolsas, outras formas de financiamento, né, não bolsas, mas a gente sabe que existem empresas, por exemplo, que quando eu fazia o doutorado, tinha empresa que estava oferecendo uma bolsa de R$ 5.000 por mês para, por exemplo, continuar desenvolvendo um algoritmo que eles trabalharam porque eles prestavam serviço para uma empresa grande de petróleo no Brasil, né? Então, essa empresa ela estava pagando uma bolsa de R$ 5.000 para quem continuasse desenvolvendo aquele algoritmo que eles começaram a desenvolver. Né? A questão é que aí vem outras situações. Você, às vezes, a sua linha de pesquisa não é exatamente o que te dá uma habilidade para trabalhar com aquela questão, com aquele problema. E aí você tem que analisar se você quer deixar, às vezes, adaptar a sua pesquisa àquele tipo de trabalho para você poder pegar aquela bolsa e seguir naquele caminho,
ou se você estiver no início ainda, você consegue já trabalhar numa linha de pesquisa voltada para aquele tipo de problema, onde a empresa está te oferecendo uma bolsa para você continuar desenvolvendo o algoritmo deles, né? Então, assim, você tem que analisar, né? No meu caso, por exemplo, não valia a pena porque eu já estava. O doutorado são 4 anos, para quem não sabe, mas aqui no Brasil, geralmente, né, o prazo normal é 4 anos, são 4 anos, a gente sabe disso. Quem é da área, né, às vezes pode prorrogar, dependendo das situações bem específicas ali. Você pode acabar um pouco antes também, tá? Mas o normal ali, 4 anos. E a gente sabe que no meu caso, por exemplo, eu comecei a minha pesquisa praticamente no meu primeiro semestre de doutorado. Em uma disciplina, eu já peguei o que eu queria fazer, o que eu ia desenvolver, eu já estava desenvolvendo. Então, eu, por exemplo, no doutorado, como eu falei, geralmente você escolhe o seu orientador. No doutorado que eu fiz pelo Instituto Federal, ele é um doutorado que você já entra com o orientador de acordo com o seu perfil, o perfil do seu currículo, né? Então, eu já entrei com um orientador, isso, por um outro lado, ajuda muito, e aí eu já consegui desenvolver muita coisa da minha pesquisa no primeiro semestre. Então, para mim não valia a pena, depois de 1 ano e meio, eu mudar de tema para poder pegar um tipo de bolsa dessa. Mas vale a pena a gente levar isso em consideração e colocar na balança, porque às vezes você não tem uma bolsa cápsula, mas você tem um outro tipo de bolsa. E isso é interessante porque você precisa de recurso para você fazer a pesquisa. Quando você não tem, é muito difícil. Eu precisava rodar simulações computacionais e eu não tinha computador para isso. Então meu computador travava. Então assim, eu não conseguia avançar tão rápido quanto eu poderia por falta de resultados, porque às vezes eu tinha que pegar o computador emprestado na hora que eu ia rodar as minhas simulações, por exemplo. Tá? Então, vale a pena a gente colocar na balança o recurso financeiro, a bolsa, ela é muito importante. Eu acho que ela deveria ser vista com outros olhos pelos políticos, né? É, o investimento deveria ser maior, sem dúvida, né? A gente teria condição de fazer muito mais coisa. Mas tem os prós e os contras de você ter ou não ter uma bolsa. Por outro lado, psicologicamente, essa pressão da bolsa do como é que eu vou devolver um dinheiro se eu não der conta, não existe no doutorado. No meu doutorado não teve, comigo, minha experiência, né? Então, assim, cada um vai ter a sua experiência e vai caminhar conforme achar que é melhor. A questão é que você tem que unir, né, o útil ao agradável. Então você também tem que cuidar da sua mente, você não pode adoecer mentalmente, e isso às vezes acontece. Você acaba, às vezes, ficando um pouco mais ali para baixo, né? Você começa a se sentir pressionado, você começa a sentir que os seus resultados eles não estão satisfatórios para você, você nunca está satisfeito. Eu tinha muito isso que eu olhava e falava, não está legal. O meu orientador falava, não, tá bom, mas eu não gostava e eu tinha essa coisa de não ficar satisfeito, né? Então, porque você começa a ficar abalado e preocupado, né, com os resultados, né? Será que eu vou acabar o doutorado, né? Isso gera uma certa ansiedade, né, que você tem que saber administrar, né? Então, eu acho que é isso. Eu queria passar um pouco da minha experiência, né, com relação à bolsa. E se você tiver uma graduação, um mestrado, um doutorado, vale a pena colocar em consideração as coisas que eu falei, né, para ver se você vai querer conseguir e aceitar uma bolsa, porque às vezes você consegue um tipo de bolsa que também não vale a pena você pegar, né? O compromisso que você tem com aquela bolsa, pelo valor que ela vai te trazer, você não consegue comprar equipamento, você não consegue comprar nada, e eu estou falando de bolsas, como eu falei, esses outros tipos de recursos financeiros, às vezes, que é oferecido pela instituição, às vezes é um valor que não vai agregar em nada na sua pesquisa, não vai resolver, mas é um dinheirinho.
mas o compromisso que vem por trás daquele dinheiro que você está ganhando, você vai dar conta de fazer sua pesquisa e resolver aquelas questões? Então, isso tem que ser levado em consideração. Quem quiser comprar o meu livro, eu vou deixar a descrição, é, o link na descrição, tá? Rumo ao doutorado, tá? Um guia completo para o sucesso acadêmico, e vale a pena dar uma lida no livro. É, ele é bem fininho, tá? Mas é interessante porque eu coloco algumas opiniões, algumas experiências que eu vivi, elas estão nesse livro. E então vale a pena dar uma olhada. E até mais.